paz, muita paz, verdadeira paz de Cristo Jesus para você e para sua família. Sou a pastora Sirlene Fonseca Maciel e muito bem-vindo a mais um vídeo da série Mulheres da Bíblia. Você que não participou do vídeo anterior tratando sobre a esposa, a concubina do levita, você pode acessar a este link aqui que nós estamos deixando aqui para você e você vai assistir este vídeo e vai saber exatamente o que aconteceu com a concubina do levita. E hoje nós vamos dar continuidade a essa história. Este fato da concubina aconteceu no livro de Juízes, no capítulo 19. É um acontecimento em que nós já vimos da morte dela e que seu esposo, depois de sua morte, chorar muito, ele dividiu o seu corpo em 12 partes. Está registrado no capítulo 19 de Juízes. Enviou essas 12 partes para as 12 tribos de Israel. E hoje nós vamos ver aqui no capítulo 21, capítulo 21 e o versículo 12. O que aconteceu quando chegou às partes do corpo dessa concubina nas tribos. Juízes 21, versículo 12. E encontraram entre os habitantes de Jabes Gileade 400 moças virgens que não conheceram varão e as trouxeram ao acampamento de Siló. Vou ler também Juízes 21 e o versículo 21. E eis que, saindo as filhas de Siló, as suas danças nos ranchos, saí vós das vinhas, e cada homem arrebatai a sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. Porque eu li esses dois versículos? Porque se tratam de mulheres de duas cidades, e é sobre elas que nós vamos falar hoje. A ênfase vai ser nas mulheres de Jabes de Gileade e nas mulheres de Siló. Essas mulheres tiveram uma história muito impactante por causa do acontecimento da morte da concubina do levita, registrada no capítulo 19. A palavra do Senhor nos afirma que as tribos ficaram perplexas, ficaram estarrecidas, repugnaram o ato que cometeram contra a concubina do levita. Então eles fizeram uma assembleia, se reuniram e decidiram o que fazer com a tribo de Benjamim, que pecou terrivelmente contra aquela mulher. Então, a tribo de Benjamim não deu ouvido, não compareceu à assembleia, eles se omitiram e não fizeram parte daquela reunião, não trouxeram disciplina para os homens que cometeram pecado. A tribo de Benjamim ficou omissa diante de um pecado tão terrível. Então as demais tribos se reuniram, e a Bíblia diz de 10 tribos, porque uma ficou quietinha na dela, não participou dos planejamentos do que aconteceria pela frente. Então as 10 tribos se planejaram e armaram guerra contra a tribo de Benjamim para punir não somente aqueles homens que fizeram tamanha agressão contra aquela mulher, mas também a toda aquela cidade. Então as tribos se prepararam e foram 400.000 homens guerrear contra a tribo de Benjamim. E a Bíblia diz que no primeiro dia, 22.000 homens foram mortos, mas não foi da tribo de Benjamim, foi dos que foram pelejar, das 10 tribos que foram contra os benjamitas. Eles foram mortos, 22.000 homens.
o povo de Benjamim estava muito preparados e eles ficaram vitoriosos. No segundo dia, eles se prepararam novamente e a palavra do Senhor diz no capítulo 20 que eles foram contra os benjamitas novamente e morreram 18.000 homens israelitas nesse segundo dia. Não venceram. Então eles voltaram e eles consultaram ao Senhor. Eles ofereceram sacrifícios, holocaustos e sacrifícios pacíficos, ofertas pacíficas ao Senhor. Com certeza, quando eles viram que perderam, que muita gente estava morrendo, os seus soldados estavam morrendo, então eles resolveram buscar a Deus. O povo estava obstinado, afastando totalmente de Deus. Quando eles estavam desfrutando de bonanças, desfrutando de riquezas, de bênçãos que Deus concedia a eles, então eles se esqueciam de Deus, se afastavam, não adoravam ao Senhor, não ofereciam sacrifícios de louvor ao Senhor. Então eles começavam a oferecer sacrifícios aos deuses pagãos daquela época, daquele lugar, antes do povo de Deus entrar naquela terra que o Senhor prometeu a Abraão de dar em possessão a sua herança, a sua descendência. E eles estavam ali na terra deles, que manava leite e mel, mas longe de Deus, adorando ídolos, idolatria. E o que mais Deus colocou no seu mandamento: não adorarás deuses, não farás imagens de escultura. E estava então este povo aqui longe de Deus, um povo totalmente afastado da presença de Deus. Mas neste momento em que eles estavam perdendo na guerra, na batalha, entendendo eles que estavam disciplinando o erro cometido na tribo de Benjamim, mas eles foram sem orar, sem buscar a Deus, sem dar uma oferta de sacrifício. Nos faz aqui aprender um detalhe muito importante. Quando queremos uma conquista, queremos vitória de uma batalha, nós precisamos oferecer sacrifícios pacíficos, de louvor, de adoração ao nosso Deus. Não é justo querer bênçãos sem primeiro dar a nossa oferta de gratidão, de oferta ao Senhor, do quanto Ele é bom, misericordioso, poderoso e que Ele luta por nós. Então, neste momento, estava aqui as tribos oferecendo sacrifícios pacíficos, holocaustos ao Senhor. Então, eles consultam ao Senhor: podemos ir nessa batalha? Porque já morreram no primeiro dia 22.000, no segundo dia morreram 18.000, tudo isso por um pecado lá atrás que não foi resolvido. O povo de Gibeá não se arrependeu, não buscou perdão em Deus e não se importou quando nós os chamamos para saber deles o que aconteceu com este fato da concubina do levita. Eles não se importaram, um sinal de que não estavam arrependidos, que não se importavam com Deus, que não queriam dar continuidade às tribos, às 12 tribos que o Senhor estava cuidando ali com propósito. Um detalhe sobre as 12 tribos: Deus mantém vivo essas 12 tribos de Israel com propósito. Não nos esqueçamos que no período da tribulação e da grande tribulação, quando Cristo levar a sua igreja, nos levar após o arrebatamento, essas tribos serão trabalhadas. Cristo vai trabalhar com essas 12 tribos com propósito. Mas não é este o detalhe de hoje. Estava aqui então a tribo de Benjamim muito distante, homens perversos sexualmente. Olha o que eles fizeram. Aí, no terceiro dia, as demais tribos foram contra eles. Depois de orar, buscar a Deus, Deus os abençoou. Então eles foram, pelejaram, lutaram contra eles, e a palavra do Senhor nos diz que eles triunfaram.
foram vitoriosos. O povo da cidade de Gibeá, eles vieram tão armados, confiantes que venceriam pela terceira vez. Mas desta vez morreram 25.000 homens desta tribo de Benjamim. Apenas 600 homens escaparam e foram embora, se esconderam no deserto. Se esconderam totalmente e não foram mortos. Foram 4 meses que eles estiveram escondidos. E o que aconteceu com as demais tribos? Quando eles viram que acabou, mataram todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos foram mortos. Eles voltaram para Betel. E Betel significa casa de Deus. E aí eles se voltaram arrependidos e começaram a orar e começaram a oferecer sacrifícios ao Senhor e choraram amargamente e começaram então a cair em si e disseram: "Oh Deus, como nos aconteceu isto? Agora se conta uma tribo a menos, a tribo de Benjamim." E a palavra do Senhor diz que eles choram, porque era propósito de Deus, era promessa de Deus, de permanecer as 12 tribos, a descendência era para continuar. Mas ali eles choraram por ver que não tinha mais. Só ficaram 600 homens fugitivos no deserto, sem nenhuma mulher, para que eles pudessem voltar e pudessem gerar filhos. Mas a Bíblia diz que os dias se passaram e esses homens então entenderam que não tinham participado todas as tribos. Fizeram contagem e perceberam que a meio tribo de Manassés não havia participado da assembleia e nem do voto que eles fizeram de não entregar as suas filhas para se casarem com aqueles que fugiram da tribo de Benjamim. Então, eles entenderam, se eles não vieram, também estão totalmente descomprometidos. Nós vamos contra eles. E a palavra do Senhor diz, nesse versículo que eu li, no capítulo 21, que eles armaram 12.000 homens valentes e foram contra Jabes Gileade. E a palavra do Senhor diz que eles mataram todos os homens, todas as mulheres casadas, todas as crianças e animais. Deixou apenas 400 moças virgens. Elas foram poupadas com o propósito de trazê-las e então dar em casamento àqueles homens que fugiram da tribo de Benjamim, com o propósito de que eles pudessem gerar filhos e não desaparecer totalmente a tribo de Benjamim. Eles tiveram arrependimento com o que fizeram. Tanto sangue derramado, tantas vidas foram mortas por causa deste ato de pecado lá atrás não resolvido. Olha as consequências. Quando há pecado, é preciso conserto de imediato. Por que a tribo de Benjamim não compareceu, não pediu perdão? Porque o chefe daquela tribo não se representou em nome deles e disse: não compactuamos com este erro, mas ele se omitiu. E também a tribo de Manassés não compareceu e eles não fizeram voto. Então eles foram, tomaram essas 400 moças virgens e trouxeram e mandaram novas de paz aos 600 homens de Benjamim. E eles vieram e receberam aquelas 400 virgens em casamento. Então, elas se casaram para gerar filhos e continuar a geração de Benjamim. Mas não parou por aí. E as moças lá da cidade de Siló, que eu li o versículo a princípio? Essas moças, elas foram tomadas também para serem esposas dos outros que ficaram faltando.
Olha, vai ter uma festa que acontece de ano em ano. E essas moças virgens, elas sobem a Siló e fazem uma festa. E nessa festa vai ter muitas virgens. Vocês podem ir lá e façam emboscada. Quando elas estiverem indo, dançando, comemorando, vocês podem pegar. Então aqueles outros 200 homens que ficaram sem casamento foram e armaram e conseguiram pegar essas moças. E depois eles explicaram: nós não podemos ficar sem nos casar e que a tribo de Benjamim continue tendo descendência. Gostaria de fazer um parêntese aqui. Essas moças de Siló, que está registrado no capítulo 21, lembram quando eu mencionei num vídeo também em que nós falamos sobre a filha de Jefté, em que ela foi entregue pelo voto de seu pai, que ela entregou totalmente ao sacrifício ao Senhor, no altar do Senhor, e ela chorou por 2 meses a sua virgindade? E a palavra do Senhor diz também que a partir daí, todos os anos, as virgens subiam a este lugar para lembrar, trazer a memória da entrega daquela moça que se entregou pelo voto de seu pai livremente, sem nenhuma reserva. Então, estavam aqui agora as filhas de Siló, virgens, indo anualmente, como de costume, desde aquela época, da filha de Jefté, e os filhos ali então de Benjamim, que estavam sem esposas, vão e pegam essas moças, essas virgens, e trazem para suas terras, para sua casa, e constituem famílias com elas. E geram filhos. E aí então a Bíblia diz que elas geram filhos, e esse é o propósito de nós mencionarmos nesse vídeo. As mulheres de Jabes Gileade e as mulheres de Siló, elas foram tomadas como esposas para os filhos de Benjamim, com o propósito de gerar filhos e trazer descendência, dar continuidade a tribo de Benjamim. Nosso Rei Jesus Cristo tem um reino muito grande e poderoso, e cada dia estamos gerando filhos para seu reino de forma voluntária, com alegria, com amor. Nos voltemos a Ele, não façamos como essas tribos que estavam vivendo de forma tão distante de Deus. Gostaria até de ler com vocês o último versículo de Juízes, no capítulo 21 e o versículo 25. Olha como termina este versículo. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era correto diante de seus próprios olhos. O povo estava sem referência. O povo estava distante de Deus. Tinham juízes, mas eles não estavam desenvolvendo o seu papel. Teve até um momento em que faltou homem com caráter, homem com prontidão para desenvolver e liderar o povo de Deus, que Deus levantou uma mulher, a Débora, que foi juíza e julgou muito bem em seu tempo. Glória a Deus pela vida da Débora. Também nos dias de hoje, Deus está levantando mulheres chamadas por nosso Deus para cumprir um chamado ministerial, cumprir o seu chamado familiar, desenvolver os seus dons e fazer com que a obra de Deus cresça, com que sua família prospere bem. Mulheres sábias. E o maior ministério que Deus quer usar a cada uma das mulheres é o ministério do lar. Que sejamos sábias, mulheres comprometidas com a verdade, comprometidas com o reino de Deus, comprometidas com o amor, com o perdão, com a humildade, comprometidas em fazer a obra de Deus com simplicidade, mas com alegria, o tempo todo em amor. Deus está à procura de mulheres assim, que gerem filhos, que gerem cada vez mais novas pessoas para seu reino.
E é você, mulher, que está ao alcance desse vídeo que Deus quer te usar. Amém? Quero orar com você. Feche seus olhos. Pai, te damos graças por esta palavra. Te louvamos porque o seu Espírito Santo está falando ao nosso coração. Quantas mulheres estão vivendo dissolutamente sem saber qual é o propósito da tua vida. Mas o teu Espírito Santo hoje vai de encontro a cada uma e mostra a cada uma delas que o Senhor as ama, que o Senhor tem propósito de abençoá-las e de usá-las como instrumentos poderosos em tuas mãos. Ajude, Senhor, cada uma dessas mulheres. Ajude também a cada um desses homens que estão ao alcance desse vídeo. Que sejam pessoas abençoadas, prósperas e que cada dia o teu reino cresça e o teu nome seja honrado. Nós te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus por tua vida. Eu quero te pedir, se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, dá o seu joinha, por favor. Ative o sininho para você também ser avisado nos demais vídeos. E você tem sempre aí outros vídeos meus que está à disposição para você participar e compartilhar e ser abençoado pela poderosa palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe você e sua família.